Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu louvo a vida do irmão Iraildo, que está na frente deste trabalho, irmão Raimundo Filho, que está aqui também me auxiliando. E louvo a vida também desta igreja maravilhosa, que sempre tem estado de pé e ajudando e contribuindo com esta obra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Quem quiser acompanhar a leitura da palavra de Deus, Mateus, capítulo de número 25. Vamos ler 13 versículos da palavra do Senhor, para que os irmãos possam meditar e refletir o que diz o texto da palavra de Deus. Primeiro versículo diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Versículo de número 2: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Versículo de número 3: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo de número 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo de número 5: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Versículo de número 6: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Versículo de número 7: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Versículo de número 9: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Versículo de número 10: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Oh, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 11: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo de número 12: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo de número 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja. Versículo de número 13, vou repetir mais uma vez: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui fala sobre preparação, meus queridos e amados irmãos. Aqui fala sobre a vinda do noivo. Aleluia, glória a Deus. Todos nós sabemos que a vinda do noivo se aproxima, pois nós estamos vendo só no noticiário coisas acontecendo, e tudo que está passando nos dias atuais em que nós vivemos é porque o noivo se aproxima, e o noivo vem buscar uma igreja preparada, uma igreja que esteja buscando a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eita, glória, 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 glória. Aleluia. A igreja do Senhor não vem buscar uma igreja de qualquer jeito. Aleluia. Pois é a palavra de Deus que está dizendo. É a palavra de Deus que está nos afirmando.
As suas lamparinas levaram também azeite com sobra, ou seja, levaram reserva. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora eu pergunto para a igreja nessa noite: as 5 loucas, elas estavam preparadas? Sim ou não, igreja? Não estavam. Porque se elas estivessem, elas tinham ido também com o noivo. Aleluia. Essa é a diferença. Essa mesma palavra Deus me deu ali no povoado da Serra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu falei para Deus que eu vim assistir o trabalho, mas não vinha pregar porque eu não sou pregador. Aleluia, Jesus. Eu sou crente lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Eu sou apenas um servo do Senhor. Aleluia. Embora as pessoas queiram acreditar ou não, mas eu sou um servo de Deus. Há uma grande diferença de ser servo do Senhor. Eles iam por onde passavam, não diziam o que ele era, mas as pessoas viam o Espírito Santo de Deus brilhar sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para ser verdadeiro servo de Deus, não é preciso mostrar, não é preciso falar que é servo do Senhor. Deus sabe, e Deus conhece e sonda o nosso coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu sei que eu tenho falhado, eu sei que eu tenho negligenciado o trabalho do Senhor, mas Deus tem me incomodado. Aleluia. Tem semanas que eu sonho 2, 3 vezes por noite, Deus me incomodando para me fazer o trabalho de Deus. Aleluia. Aleluia. E eu estou aqui não por acaso, porque me sentei ali na minha porta, diz: hoje eu não vou para o trabalho, eu vou assistir só o culto ali de doutrina na segunda-feira. Mas algo falou forte: vai para o trabalho, vai para o culto, ali na congregação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui estou eu. E foi forte, irmão. E eu estou entrando ali para dentro de casa e metido a minha roupa, nem dançando, e aqui estou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É porque eu tenho certeza que Deus tem algo sobre a minha pessoa. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 5 delas eram loucas. 5 delas foram também ao encontro do noivo. 5 delas estavam na casa do Senhor. Aleluia. 5 delas estavam glorificando a Deus. Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Mas não estavam preparados. 5 delas Aleluia. estavam na casa de Deus, estavam buscando a Deus. O texto quer nos dizer isso, irmãos, quando fala em 5 virgens loucas que não estão preparadas, saíram simplesmente com as suas lamparinas. Não estava preparada. Observe só um exemplo que eu vou dar aqui. Todos nós sabemos que a nossa energia é falha. Aí hoje ninguém usa mais lamparina, hoje corre para uma vela. Aí digamos que você só tem uma vela na sua casa, a energia falta de 10 horas da noite, observe. E você acende ela ali, para não ficar em tudo. E ela, ó, apaga. Verdade. E aí? Passou o resto da noite no truque. E se você estivesse com uma caixa reservada, quando acabava, você colocava outra, né? Você estava preparado. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
As 5 virgens loucas não estavam vivendo uma vida de preparação com Deus. Aleluia. Aleluia. Essa mensagem é para nós, igreja. Para nós. Para nós que estamos vivendo um momento difícil em nossas vidas. E que chega um momento, às vezes, até pensar e desistir, porque servir a Deus, como falei no início, não é fácil. Vem tribulação, vem dores, angústia, vem tempestade, mas tudo é passageiro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque a palavra de Deus nos diz, o Senhor na sua palavra diz: no mundo havereis de ter aflição, mas tenha de bom ânimo, porque assim como eu venci, você também vai vencer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a E Deus ele é maravilhoso. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que as 5 estavam preparadas. As 5 deles estavam preparadas. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que servir a Deus é só aqui, mas não é. Não é só aqui. Você tem que servir ao Senhor em qualquer lugar que você esteja. Você sabe por quê? Porque em qualquer lugar que você esteja, Deus está te vendo. Em qualquer lugar que você estiver, Ele, o Todo-Poderoso, está vivendo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não sei por que estou falando isso, Aleluia. mas eu falei sentado: Senhor, a palavra é tua, pois eu estou teu servo. Tu sabe que eu não sei de nada, mas se o Espírito Santo de Deus colocar palavra no abrir e fechar da minha boca, eu falarei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As 5 estavam preparadas. As 5 virgens prudentes estavam preparadas, porque não levaram só as suas lamparinas, mas levaram a reserva, porque elas não sabiam que hora o noivo veria, se era pela manhã, ou se era pela meio-dia, ou se era pela tarde, ou se era pela noite, 10 horas da noite, 11 horas, 12 horas. Eles não sabiam, então eles deviam estar preparados. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Elas deviam estar preparadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor. Elas, quando saíram todas 10, mas só 5 estavam preparadas. A vida do Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que é no abrir e fechar de olhos, tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Você já imaginou, irmãos, se Jesus vier matar a sua igreja e eu ficar aqui falando no microfone? Já imaginaram? Rapaz, eu vi todo dia eu estava na igreja. Olha, mas fiquei alguma coisa. Eu quero estar preparado. Irmãos, não é fácil. A vida de verdadeiro servo do Senhor não é fácil. Eu sempre gosto de dizer uma palavra que o pastor Antônio Raimundo dizia: irmão Valdeci, é ou não é? Ninguém é obrigado a servir ao Senhor. Ninguém. Agora, uma coisa eu lhe garanto: que o céu é só para os salvos. Ninguém entra de qualquer forma.
É uma realidade que o texto diz aqui. As 5 virgens loucas não entraram nas bodas. Mas por quê? Porque não estavam preparadas. É uma realidade que os céus não é para todos, mas sim para aqueles que estão preparados. E eu louvo a Deus, porque aqui tem uma congregação que tem um compromisso com Deus. Eu louvo a Deus por cada vida de cada irmão que aqui estão nesta noite, que fizeram uma aliança com Deus e firmaram. Aleluia. Estão preparadas para a vida do noivo. O noivo, ele vem buscar uma igreja pura. O que quer dizer pura? Sem nenhum pecado, sem uma mácula nenhuma. A igreja tem que estar preparada. O noivo vem buscar uma igreja, mas uma igreja pura. Uma virgem que não tem pecado. Observe, o noivo vem buscar uma igreja virgem, uma igreja que não tem nenhum tipo de pecado. Aleluia. Glória a Deus. Aí você pode dizer, irmão, assim, mas existe isso? Tem que existir, porque se não existe a palavra de Deus, estamos afirmando aqui que 5 delas estavam preparadas. 5 delas levaram azeite nas suas lamparinas, mas levaram também azeite de reserva. As 5 loucas levaram as suas lamparinas, mas não deu para subir com ele. Ou seja, não foi com o noivo para as coisas. Mas por quê? Porque não estavam preparados. Aí é que entra o negócio, tem que estar preparado. Não é de qualquer jeito e nem de qualquer forma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele tem um amor tão grande pela humanidade, irmãos, que Ele ainda não veio. Você sabe por quê? Porque tem pessoas que precisam ainda ser salvas. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas ainda que precisam ser salvas. Glória a Deus. Tem pessoas que precisam ser resgatadas. É por isso que o noivo está tardando. O tardar significa isso, irmãos, porque tem pessoas ainda que precisam passar também pelo processo. Vocês acreditam, irmãos? Aleluia. Precisam ainda passar pelo processo. Eu sou prova viva. Estou aqui nessa noite. Eu precisei passar pelo processo para ele poder estar aqui. Talvez ninguém lembre, mas eu passei por uma tempestade tão grande na minha vida, que tem ditado que as pessoas dizem que está lá no fundo do poço, né, irmãos? Pois eu me achei desta forma. Aleluia. Vocês sabem por quê? Porque eu só ia para a igreja nos dias de domingo. E olha lá o dia de domingo. E a minha esposa sempre me alertando. Tinha uma campanha de oração na época em que ela ia todas 5 da manhã. E eu ficava emboladinha ali. Adorei só. Bora acontecer. Não, pode ir. Tá bom? Era assim que eu falava. Mas certo dia, irmãos, eu fui para Fortaleza. E no final do ano, muito ônibus e muito apertada a compra desse final de ano, a compra era muito apertada e não deu mais para nós vir pela tarde do outro dia. Que a gente sai um dia, chega no outro dia pela manhã e ele faz as compras quando estava 4, 5 horas da tarde, todo mundo estava para voltar.
E a guia disse assim: não vai dar para nós ir porque ainda tem pessoas comprando e nós não vamos só. Os ônibus vem no comboio, 5, 6, 7 horas, comprador. E aí ela disse: mas tem um hotel reservado para vocês. Aí eu falei assim: eu não vou para o hotel. Aí nesse ônibus a gente ficou 5 pessoas. E ali eu estou. Eu tirei 2 poltronas e me deitei. Aí quando eu vou cochilando, aí eu tive um sonho. A pessoa chegava e dizia assim para mim: será que eu vou ter que derrubar a casa para tu sair? Aleluia. Aleluia, Jesus. Será que eu vou ter que derrubar a casa para tu sair? Quando eu cheguei, falei para a irmã Antônia o que significava este sonho. Ela disse: você está pensando que esse sonho é Deus mandando você ir embora para a Finlândia. E não é. A casa, a sua vida espiritual diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eita glória, aleluia. Não passou 30 dias. Foi um rigoriço muito forte na minha casa. Em meio àquela tempestade, não pensei 2 vezes, fui para o meu quarto, dobrei meus joelhos e fui orar. Aleluia. E clamei ao Senhor: meu Deus, eu quero restaurar a minha aliança contigo. Aleluia, Jesus. Vou te servir. Aleluia. E nunca vou me afastar do teu caminho. Aleluia. Parece uma história dessa, para quem não sabe, pode até dizer que é mentira, mas foi realidade. Tem pessoas que presenciaram. Louvado seja o nome do Senhor. E a emoção, o Espírito Santo que deu na minha vida ali foi tão grande. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que com 3 dias depois teve uma cruzada aqui, se não me falha a memória, foi aqui na casa do Wilde. E eu saí da minha casa aqui na rua do grupo, glorificando a Deus. E durante o culto eu saltava e pulava e glorificava o nome do Senhor. É porque ali, irmãos, o compromisso de Deus estava sendo selado na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O compromisso e a aliança que eu fiz com Deus tinha sido restaurado. Aleluia. É por isso que eu falo aqui nesta palavra. Deus ainda não vem buscar a sua igreja, porque tem pessoas que precisam restaurar a vida diante de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que precisam ser restauradas diante de Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. Você, quando trabalha de vigia, não dorme. E se o proprietário, o dono, chegar e achar você dormindo, pode dizer que você está dono da rua. Às vezes, na primeira noite, você pode até passar, mas a segunda vez você já não passa mais e ele manda você embora porque não saiu para trabalhar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vigiai, porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E ele vai vir, e ele vai voltar, e ele quer encontrar uma igreja pura, sem mácula, uma igreja virgem, esperando ele para subir com ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.